Hoje nós vamos falar sobre Nanã, Omolu e o ciclo da vida e da morte. Uma das coisas mais complexas nessa vida é a noção de morte. Nós temos muita dificuldade de entender a morte e os processos do morrer. A nossa tradição tem duas divindades, e essas duas divindades estão muito conectadas umas com as outras, que tem uma implicação muito forte com o processo da morte, com o processo do morrer. E essas divindades é Nanã e Omolu, né? Elas são divindades inclusive correlatas, né? Dentro da perspectiva tradicional, quem viu minha live sobre o Obaloaê, lá eu começo a marcar bem essa diferença, né? A diferença de Obaloaê e de Omolu. No culto tradicional, Obaloaê, Omolu não tem nada a ver uma coisa com a outra. Obaloaê é uma divindade e Omolu é outra divindade. Omolu tem a ver com Nanã. Inclusive, o assentamento de Omolu vem junto com o de Nanã. É um assentamento compartilhado. É como se fosse duas facetas de uma mesma divindade. Então, Nanã e Omolu é como se fosse a mesma divindade que se desdobra em duas facetas, né? Que é exatamente a faceta que rege o ciclo da vida e o ciclo da morte. Nanã seria essa faceta que gera o ciclo da vida, e Omolu, essa faceta que gera o ciclo da morte. Nanã, Omolu, rege as águas paradas, o barro, o lamaçal. As águas paradas, as águas sem movimento, representa a força de Nanã Buruku e de Omolu. Bem como o barro, a água misturada com a terra, o lamaçal, também pertence a essas duas divindades. Essas duas divindades têm um festejo muito bonito na diáspora, que é chamado de Lubagé, que mistura aspectos da divindade Obaloaê e aspectos da divindade Omolu, embora o festejo tenha muito mais a ver com o Omolu do que com o Obaloaê. Com o Omolu e com toda a sua corte, né? Porque o Lubagé, essa festa que acontece no mês de agosto na diáspora, geralmente, ela é uma festa que o Omolu oferta aos seus convivas, né? Mas é uma festa que traz a corte pessoal de Omolu, que é Nanã, Oxumaré, Ossan, Euá, essa família toda que se construiu na diáspora num clã próprio de orixá, né? Mas por que eu falo que o Olubagé, que é esse festejo diaspórico, tem mais a ver com o Omolu do que com o Obaloaê? Porque o Olubagé, né, como o próprio nome já diz, é uma festa da comida. Bagé, né, é uma festa de dividir a comida, de compartilhar a comida. É a festa da partilha da comida. Quem já foi no Lubagé sabe que em algum momento, depois que o Omolu faz o seu festejo, com muita pipoca rodando, sendo jogada para todo lado, ele divide, ele alimenta os seus convivas com a comida de vários orixás, não é verdade? É uma festa muito bonita, mas que tem uma perspectiva devotada à morte. Vocês sabem muito bem que no Brasil o mês de agosto é o mês do folclore, e é também o mês do desgosto, né? A gente tem o mês de agosto como o mês do desgosto. Então muitas coisas esquisitas acontecem em agosto no Brasil, as pessoas costumam dizer, né? E nesse mês também é um mês dedicado na diáspora, no Brasil, ao orixá Omolu, né?
sobretudo por causa do festejo dele associado a um santo católico, que é o São Lázaro, São Roque, né? Então, no sincretismo tem essa associação de Omolu com São Lázaro, com São Roque, essa coisa toda. Mas a festa é toda devotada à morte. E, inclusive, a dança frenética de Omolu nessa festa reporta-se à morte. Ele está cavando um buraco. O gesto que ele está fazendo está recordando exatamente a escavação, né? E a cantiga está dizendo que o Omolu só está contente quando mata, né? Ou quando come, né? Porque o Omolu come exatamente o corpo, a matéria que vai para debaixo da terra. Por isso que é um culto relacionado, por isso que são duas divindades relacionadas ao ciclo da vida e da morte. Porque há uma continuidade nesse ato de morrer. Há uma continuidade em descer o corpo para dentro da terra. Por isso que é tabu para nós cremar. Nós que somos iniciados no Orixá não podemos ser cremados. Embora isso tenha sido relativizado e muita gente iniciada no Orixá tem sido cremada. Isso não tem a ver com a gente. Nós não pertencemos a uma cultura que crema. Nós pertencemos a uma cultura que queima o corpo. Nós pertencemos a uma tradição que enterra os corpos, não que queima os corpos. Embora, se a gente for acentuar aí pormenores, as cinzas também podem ser colocadas na terra, mas a matéria precisa ser comida por processos naturais da existência. A matéria precisa ser consumida pelos seres que habitam as profundezas da terra. Nosso corpo precisa de voltar ao seu estado, ao nada. Os nossos corpos precisam voltar ao vazio. O nosso corpo também precisa retomar ao insignificante, até para a gente poder fazer novamente a jornada. Então é muito importante que os nossos corpos vão para dentro da terra. Não é interessante a gente cremar. Eu vejo de forma muito bonita as tradições que queimam os corpos, como as tradições célticas, as antigas tradições gregas, as tradições indianas. São tradições que queimam os corpos. Mas as nossas tradições africanas, elas não queimam os corpos, elas enterram os seus mortos, né? Essas tradições, inclusive, influenciou, ou foi influenciada, ou se influenciaram, né? Porque todo esse povo da região arábica, né? Ali na divisa com o Egito, entre a África e essa península arábica, onde está a Palestina, onde está a Cisjordânia, onde está a Arábia Saudita, toda essa gente tem costumes africanos, porque esses costumes de enterrar os mortos são costumes africanos, né? Então os semitas, judeus, cristãos, muçulmanos, também embalam o corpo dos seus mortos e enterram os seus mortos dentro da terra. E nós também fazemos isso. Quer dizer, isso é uma cultura, a cultura de enterrar os mortos, para poder, inclusive, manter o culto aos mortos, é uma cultura antiga africana. Nós não copiamos isso de ninguém. Nós não copiamos isso dos judeus, dos cristãos e nem dos muçulmanos. Eles que copiaram da gente. Foi a África que influenciou o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Não o contrário, né? Os costumes africanos são costumes muito antigos, né? São costumes milenares, que existem há milhares de anos, né? Existem civilizações em África que são muito antigas e que mantêm essas tradições de cultuar os mortos. Como são tradições de culto aos mortos, os mortos precisam ser enterrados, porque o culto ao ancestral, o culto ao morto é feito em cima da terra. Não tem como fazer culto ao morto de outra forma, embora, na perspectiva africana, ok? Embora, na perspectiva asiática, como na perspectiva japonesa, por exemplo, que os mortos são cremados,
se faz o culto ancestral com as cinzas do morto, né? Então você chega numa casa japonesa, se a pessoa pratica o budismo ou o shintoísmo, ela tem um quarto onde ela tem uma plaquinha com o nome da pessoa e geralmente do lado ela tem um cálice, né? Um recipiente aonde está a cinza do ancestral. E ali ela presta adoração, ali ela acende incenso, ali ela acende vela, ali ela faz oferenda, ali ela coloca as suas intenções. Isso também é culto ancestral, mas não é culto ancestral africano, porque o culto ancestral africano, o Yorubá e outros, está associado à terra, está ligado à terra. O ancestral pisou na terra, o ancestral foi enterrado na terra. Então a terra, ela é a memória do ancestral. A terra é sagrada. Isso é muito importante, essa noção é muito importante para os nossos povos indígenas que tiveram as suas terras desapropriadas, né? Para os quilombolas também. Por quê? Essa dimensão da terra é muito importante para os povos indígenas e para os povos quilombolas. Porque nas terras apropriadas, né? Nas terras ancestrais deles, os seus mortos foram enterrados. Então, quando o indígena, o quilombola, está reivindicando a posse da tua terra, o direito da sua terra, a demarcação das suas terras, ele está fazendo uma reivindicação para além da propriedade. Ele está fazendo uma reivindicação também ancestral, porque aquela terra pertenceu aos antepassados, porque aquela terra foi uma terra dos antepassados, porque aquela terra foi uma terra dos ancestrais. E por ser uma terra dos antepassados, por ser uma terra dos ancestrais, aquela terra é sagrada, aquela terra é recipiente, aquela terra é uterina. Em que sentido aquela terra é uterina? Aquela terra é capaz de produzir o alimento que já tem a bênção, a força da ancestralidade. Então, para essas comunidades indígenas e quilombolas e aborígenes, a terra é ancestral, a terra onde gerações viveram, a terra onde gerações cultivaram as suas plantações, é uma terra ancestral, porque os mortos foram enterrados ali. E aonde os mortos são enterrados, a bênção está na terra, porque há uma associação muito rápida entre o ancestral que está enterrado e a própria bênção, a própria honra do ancestral, do antepassado, está ali naquela terra enterrado. Então ele abençoa a terra, né? Não é entre os tupi que existe o mito da mandioca, que a mandioca, que é essa raiz, né, que é muito cara aos povos indígenas, e um dos mitos da mandioca, da manioca, é que ela brotou da terra que o antepassado foi enterrado, né? Então, é um mito para poder dizer da força da terra aonde os mortos estão, do poder da terra aonde os mortos estão. Porque os mortos continuam vivendo na terra. E esse mistério está associado a essas duas divindades, Nanã e Omolu, da continuidade da presença do morto na terra ancestral. O ciclo de vida e morte ocorre como forma de continuidade. A gente não tem como continuar a nossa travessia, a nossa estadia nesse mundo sem morrer. Então morrer é morrer para. Morrer, na verdade, na perspectiva africana, é continuar a vida. Então morrer não é o fim. Nós não entendemos a morte como um fim. Nós não entendemos a morte como uma calamidade. A morte só é calamidade quando ela ocorre com crianças, com jovens, com pessoas que não puderam gozar a vida plenamente. Então, quando um jovem morre, quando uma criança morre, ou mesmo quando um adulto morre sem motivo
nenhum ou por motivo torpe, isso é um problema para essas comunidades tradicionais, porque elas acreditam que as pessoas precisam morrer quando estão velhas. A hora de morrer é quando você está velho. Você não pode morrer enquanto está novo. Você não pode perder a vida enquanto é criança. Você não pode perder a vida enquanto você está na flor da sua juventude. Você precisa de gozar a vida quando você é criança. Você precisa gozar a vida quando você é jovem. Você precisa gozar a vida quando você é adulto. E aí quando você chegar na velhice e estiver cansado da vida e tiver feito muita coisa na vida, você pode se retirar. Essa morte é muito benquista. Ela é celebrada, inclusive. Né? A morte de um velho, a morte de uma velha que viveram tantos anos, que dedicaram à sua família, que dedicaram à sua comunidade e que fizeram as melhores coisas que puderam fazer, essa pessoa precisa ser honrada na hora da morte. Então, aqueles que ficaram concedem a ela um velório, um enterro, um sepultamento majestoso, com honras. As pessoas nem deveriam chorar. O choro, ele é uma agência, diríamos assim, ele é um comportamento do mundo ocidental cristão. A gente passou a chorar a morte dos nossos velhos por influência cristã, porque o velório cristão, ele é muito triste. O velório cristão, ele é muito fúnebre, né? Mas o velório africano não é fúnebre. O velório tradicional dos povos africanos, e eu incluo o povo Yorubá, o povo Ewe, o povo Fon, o povo Bantu, não é fúnebre. Então, quando um ancião morre, uma biblioteca morre. Então, ele precisa ser celebrado. Ele precisa ser honrado, inclusive nesse momento de morte. Então, ninguém vai chorar, porque chorar acaba sendo uma desonra para alguém que viveu tanto tempo, para alguém que viveu tão bem. Quando meu avô morreu, e eu gosto muito de falar dos meus avós maternos, né? E os dois já morreram. E quando meu avô morreu, a minha mãe é muito emocionada, ela é uma mulher de Oxum, né? Ela está me ouvindo. E ela estava do meu lado, ali, a gente velando meu avô. Eu virei para ela e falei assim: senhora, não vai chorar. Porque o meu avô viveu com honra magnânima. O meu avô foi um homem muito honrado. E foi um homem muito celebrado na vida. Muito respeitado, muito querido. E apesar de ser um homem duro, severo, às vezes autoritário, mas era um autoritário que exercia a sua própria autoridade. Porque as pessoas confundem a autoridade com autoritarismo, né? Ainda mais num mundo como esse, onde as pessoas estão tão confusas delas mesmas, né? Elas já não conseguem mais compreender o papel da autoridade, né? Então, o meu avô tinha uma autoridade de ancião. Eu não via ele como alguém autoritário. Eu via ele alguém que gozava de uma autoridade. Então, eu era neto dele e me sentia, né? Ou ele me fazia sentir o melhor neto dele. Não que isso fosse vantagem, eu acho que neto é neto, independente de ser assim ou assado. Mas o meu avô gostava de me fazer sentir que eu era especial para ele. E ele, sem sombra de dúvida, é muito especial para mim. Então, eu falei para minha mãe: não, nós não vamos chorar. Nós não vamos chorar porque esse é o final de um percurso de vida que se aproxima de 90 anos praticamente, que foi vivida com muita dignidade, com muita formosura, com muita incomensurabilidade. No ato da morte, a gente não critica o morto. No ato da morte, a gente celebra o morto.
Você não fala mal de um ancião. Por mais que esse ancião, essa anciã, não te agradou em aspectos diversificados, ou não contemplou a sua vontade, a gente não fala mal do ancião. A gente não expõe o ancião. A gente não ridiculariza o ancião, né? A gente tem que sair sempre em defesa dos anciões, das anciãs, inclusive pós-morte, inclusive depois de morto. Sobretudo nós que praticamos tradições africanas, a gente não participa desse tipo de jogatina, de expor os nossos velhos, de expor as nossas velhas e de falar mal dos nossos velhos e das nossas velhas. Os jovens do mundo de hoje se acham no direito de ridicularizar o velho, se acham no direito de expor o velho, como aconteceu numa situação no ano passado, quando Mãe Deusuíta, né, num contexto de violência e de violação da sua subjetividade, da sua liberdade, da sua senhoridade, teve um momento da sua vida exposto nesse espetáculo que é as redes sociais. Eu fui uma das pessoas que saí em defesa dela e não me arrependo. Por quê? Porque eu sei que do ponto de vista macro tradicional, do ponto de vista tradicional na sua grandiosidade, diríamos assim, nós precisamos resguardar e proteger os nossos mais velhos. Nós precisamos manter os nossos mais velhos salvos da maluquice desse tempo. As pessoas estão muito malucas, gente. Vocês não estão entendendo. As pessoas estão muito perdidas, elas estão feridas. Elas colecionam feridas. Elas colecionam machucadas. Elas vêm de relações feridas, elas vêm de relações machucadas e elas continuam produzindo isso. E quando acham que vão viver um novo, elas estão tão afetadas pelo passado delas que elas não conseguem. Então a gente vive um tempo muito delicado, muito sutil, e a gente tem que estar muito atento para a gente não ser engolido pela desfaçatez desse mundo, para a gente não ser engolido pela intempérie desse mundo e a gente sair fazendo aí coisas que não dizem respeito aos processos vindouros, aos processos permanentes do que é a nossa própria prática tradicional. Um dos motivos da gente manter a nossa prática viva é salvaguardar peculiaridades da nossa prática, é salvaguardar construtos da nossa prática, é salvaguardar aquilo que herdamos dos antigos. A gente precisa respeitar a autoridade, sim. A gente precisa respeitar os mais velhos, sim. A gente precisa baixar a cabeça quando for necessário, sim. Porque esse mundo fala que você não precisa baixar a cabeça para ninguém. Mas é o mundo mesmo que vai fazer você baixar a cabeça. É o mundo mesmo que vai te dobrar. É o mundo mesmo que vai te adoecer. Então, quando um velho fala, a gente abaixa a cabeça. Se a gente não baixar a cabeça fazendo esse movimento, que a gente abaixa a cabeça do coração, que a gente escute o que o mais velho tem a dizer, que a gente acolha o que o mais velho tem a dizer, porque isso é sabedoria. Escutar os mais velhos é sabedoria. Tem um provérbio iorubá que diz: quem não escuta os velhos vai escutar o mundo. E a gente sabe muito bem o que significa escutar o mundo, né? As pessoas se perdem, as pessoas elas se arrebentam, né? Esse mundo se encarrega de arrebentar a pessoa, de fazer ela se perder. Quando um velho, uma velha, consegue manter você no caminho, né? Consegue manter você atento, centralizado, né? E eu estou falando de velho e de velha também, porque Nanã é tida como a mais velha entre os orixás. Nanã é um orixá primordial. Então, é uma divindade que é cultuada entre nós como a velha Iabá, né? A velha matriarca, né? Já cansada, caída, e o Omolu de igual maneira. O Omolu também é um velho. Né? O velho Omolu atotô baluaê, diz a cantiga, não é? O velho Omolu atotô baluaê.
o velho Omolu, né? O velho Omolu, a velha Nanã, né? Então, tanto Nanã Buruku como o Omolu são velhos, né? Então, neles, a gente também celebra a memória dos nossos antepassados, celebramos a memória dos nossos velhos e das nossas velhas. A nossa tradição africana e afrodiaspórica, ela passa por um novo boom, ela passa por um novo momento, porque uma juventude adoecida começa a ganhar relevância dentro dessa tradição e a transformar essa tradição. Então a gente não sabe aonde isso vai dar, a gente não sabe aonde isso vai chegar, a gente não sabe, porque o futuro pode estar logo ali, mas ele pode estar distante. Para a gente conseguir mensurar, detalhar aonde nós vamos chegar com tudo isso que a gente está vendo, com toda essa artimanha que a gente está vendo, que coloca em xeque, inclusive, nossos valores ancestrais. Valores de respeito, de senioridade e valores também do mais velho para o mais novo, né? O mais novo não é um insignificante. O mais novo não é uma tábula rasa. O mais novo é alguém que está ali para aprender. O mais novo é alguém que está ali para receber, mas é também alguém que está ali para dar. Então compete também os mais velhos saber escutar os mais novos e orientar esses mais novos, que tem coisas a serem ditas, que tem coisas a serem compartilhadas, que tem coisas a serem colocadas. Tem que ter muita sabedoria para guiar uma pessoa. Eu não recomendo ninguém se aventurar nesse lugar de guiança sem estar devidamente preparado. Porque é de uma responsabilidade tamanha você orientar alguém. É de responsabilidade tamanha você guiar alguém na escuridão dela. A pessoa pode estar numa escuridão tão tenebrosa e você, de repente, se propor essa guiança e você se perder na escuridão da pessoa, você não conseguir tirar ela da escuridão, porque você também entrou na escuridão dela e você ficou perdido lá porque você não tem elementos para sair de lá. Hoje, a liderança de axé, a liderança de terreiro, precisa ser muito compassiva, precisa ser muito paciente, precisa saber recuar, ceder, porque bater de frente com os mais jovens é perda de tempo e só gera desgaste. E fazer sempre o bem, faça sempre o bem, queira que a pessoa tenha caminho sempre. Não escolha ganhar. Às vezes, escolher perder pode ser mais salutar do que você escolher ganhar. Às vezes, você tem que dar razão para quem quer ter razão. Às vezes, você tem que dar certeza para quem quer certeza. Às vezes, você tem que dar silêncio para quem está com muito barulho. Às vezes, você tem que se calar para quem tem muito o que dizer. Isso é sabedoria. Isso é exercício que a gente aprende com os mais velhos. Muitas das vezes, você precisa deixar o mais novo bater a cabeça, quebrar a cara. Você tem que deixar o seu filho, às vezes, quebrar a cara. Você tem que deixar o seu filho, às vezes, bater a cabeça. Você tem que deixar o seu filho, às vezes, errar por conta própria. Ainda que você acolha ele depois de novo. Ainda que você tem que curar as feridas dele. Porque tem situações onde a pessoa não vai te escutar. Tem situações onde a pessoa não vai querer te escutar. Porque ela está tão perdida nela mesma que ela não tem ouvido para escutar. Os velhos nos ensinam sabedoria porque eles possuem a voz da experiência. Os velhos detêm a sabedoria porque eles viveram um tanto do qual eles podem compartilhar as experiências que eles mesmos tiveram. Nossa relação com o Nanã Buruku e com o Omolu nos ensina, sobretudo, a entender que a velhice não é o fim e que a morte é um recomeço. Nós estamos longe de entender isso.
Nós estamos muito longe de compreender o papel da morte e o porquê morremos. Nós temos muita dificuldade, porque nós somos profundamente apegados à vida. Não apegue. Viva como se hoje fosse o último dia. Usa dos seus bens materiais como se eles fossem acabar hoje mesmo. Não apegue a nada. Você pode ter tudo do bom e do melhor, mas não seja apegado, porque isso vai ficar por aí. Você não vai levar nada. Você vai sair desse mundo do jeito que você entrou. Nem com roupa, porque até a roupa que vão te enterrar, ela vai desaparecer em algum momento e você vai ficar nu. A roupa é a primeira coisa que os seres debaixo da terra vão comer. A roupa é a primeira coisa que vai desaparecer. A roupa é a primeira coisa que vai ser consumida por esses seres que vivem dentro da terra. Depois que eles comerem a tua roupa, eles vão comer o teu corpo material. Depois que eles comerem a tua matéria, vai sobrar os teus ossos. E ainda assim, esses seres também vão tentar comer os seus ossos, até enjoarem. Então, quando eles enjoarem, eles vão deixar os seus ossos lá e vão partir para outra. Isso é continuidade. Isso é princípio de continuidade. É também cadeia alimentar, viu? Nós também participamos da cadeia alimentar. Nós alimentamos esses trabalhadores que vivem debaixo da terra. São trabalhadores. São seres trabalhadores. Vocês já pararam para pensar o trabalho que essas larvas, que essas bactérias, que esses seres têm dentro da terra? De consumir esses corpos? Eles são trabalhadores. Nós temos que agradecer por eles existirem. Penso tanto de gente que eles têm que comer. Gente podre, gente fedida, gente malvada, carne podre, carne boa, carne ruim. Pensa a miscelânea, a diversidade de corpo material que desce dentro da terra. Esses seres vivos que moram nas profundezas da terra fazem um trabalho majestoso de comer esses corpos. Nós tínhamos que ter louvações para ele, agradecimento, gratidão. É a cadeia alimentar, é a continuidade. A vida está sempre continuando. A vida sempre continua. E todos esses seres que fazem esse trabalho dentro da terra, de comer esses corpos, eles pertencem a Nanã e ao Baluaê. Eles estão ligados a Nanã e ao Baluaê. A Nanã e ao Molu. Eles estão relacionados a Nanã e ao Molu. Porque esse processo de putrefação, de podridão da matéria, porque a matéria do corpo começa a apodrecer, começa a entrar em processo de deterioração, de putrefação. Esse mistério da putrefação, do apodrecimento, pertence ao Molu e a Nanã. Está associado ao Molu e a Nanã. E ali está o mistério da continuidade, não é o fim. Quando o seu corpo desmancha, quando o teu corpo deteriora totalmente dentro da terra, ali está o mistério da continuidade, não o fim, não tem nenhum fim ali. Tem continuidade. Primeiro que o seu espírito não mora mais ali. O seu espírito não habita mais esse corpo. O seu espírito já subiu. Enquanto o corpo desce, o espírito sobe. O espírito, a alma, retorna à grande massa cósmica. O espírito, a alma, retorna ao grande Elemi. Elemi é um outro nome para o Lodumário. Elemi quer dizer o Senhor do Emi, o Senhor do sopro, o Senhor do Espírito, ou o Senhor dos Espíritos. Então, o sopro divino, que é o Emi,
que mora dentro de cada um de nós, ele sobe, ele retorna para o grande Elemi, para o Elemi, que é o grande Senhor do sopro, o grande Senhor do Espírito. É um epíteto, é um outro nome para o Olodumare. Ele também é chamado de Elemi, o Senhor do Espírito, o Senhor do sopro, o Senhor dos Espíritos. Então, o Espírito, a alma, retorna à massa cósmica. A matéria vai para dentro da Terra, para que ela possa ser alimentada pela continuidade. Aquele corpo não existe mais. Aquele corpo não precisa existir mais. Aquele corpo não faz parte mais da vida no mundo. Então ele tem que desaparecer. Esse corpo não terá outro igual. Um outro corpo vai ser elaborado. Um outro corpo vai ser confeccionado. Um outro corpo vai ser construído para esse renascimento, para o renascimento dessa alma que vai renascer novamente. Em cada renascimento, em cada reencarnação, nós nascemos e renascemos com um corpo novo. O nosso corpo nunca se repete. Tamanho o processo criativo. O processo criativo da construção, da constituição dos corpos é tão singular que os corpos não se repetem. Esse corpo do Lua de Lonan só vai existir nessa encarnação, nessa vida. Na próxima vida, esse corpo não existe mais. A gente não retorna com o próprio corpo. Por quê? Porque o corpo foi desmanchado. Da mesma forma que o corpo foi construído, e aí a gente tem a metáfora do barro, inclusive do barro de Nanã, né? Nanã cedeu o barro ao Obatalá para que o oleiro de Obatalá pudesse confeccionar o corpo. E uma metáfora para dizer que da própria terra nós surgimos e para a própria terra voltaremos, né? Tem uma expressão latina clássica na tradição cristã que é assim, ó: memento homo quia pulvis es et pulvere pervertere. É um adágio latino. Memento homo quia pulvis es et pulvere pervertere. Os padres entoam esse adágio na quarta-feira de cinza, porque esse adágio quer dizer o seguinte: lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó tu retornarás. Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó tu retornarás. Memento homo quia pulvis es et pulvere pervertere. É o adágio latino. Lembra-te, homem, que tu é pó, e ao pó tu retornarás. Então Nanã cede o barro, a lama, a argila que pertence a ela, para Obatalá confeccionar corpos diversificados, corpos singulares, mas com uma garantia. Nanã faz um pacto com Obatalá ali. Obatalá, no final da vida, esses corpos devem ser devolvidos à terra para virarem novamente pó. Esses corpos, no final da vida, precisam retornar à massa cósmica da Terra. A massa cósmica não, a massa material. Precisa voltar à Terra material. Precisa retornar à Terra, melhor dizendo. A alma retorna à massa cósmica do universo. O corpo retorna à Terra, da onde ele foi, da onde ele saiu, da onde ele surgiu. Da terra fomos feitos, da terra voltaremos. Da terra fomos feitos, para a terra voltaremos. A gente pode colocar um apontamento de crítica nisso. Até para a gente não entrar num engodo criacionista
numa discussão fatalista, né? Porque o mito é sempre uma forma de dizer a mais. O Itan, ou o mito, é uma forma a mais que dizer. Então a gente usa Itan, a gente usa mito para explicar coisas mais sucintas. A gente não precisa negar a ciência. A gente não precisa negar aspectos da ciência, e aí os aspectos da ciência também não precisam negar os aspectos do mito, os aspectos do Itan. A ciência e o mito mais o Itan podem dialogar sem se negarem. Porque existe uma concepção criacionista, né? Tanto do ponto de vista judaico-cristão, né? Lá no Gênesis, no livro do Bereshit, vai dizer como Deus criou, como Hashem, como o Eterno criou o homem. E o elemento barro também vai estar lá. Na tradição judaico-cristã islâmica, o elemento barro também vai ser importante para pensar a criação. Mas desde Charles Darwin, no final do século XIX, a biologia tem dito, uma faceta, né, uma escola da biologia, tem dito que a gente surgiu, que a gente é descendente dos primeiros primatas. Não é verdade? Que o humano, que os seres humanos, que o homem e a mulher descendem dos primeiros primatas. Há uma série de implicações aí. Eu penso que Charles Darwin, esse biólogo inglês, deu contribuições consideráveis para a ciência. Outros biólogos continuaram a melhorar essa abordagem, essa pesquisa. Mas as nossas tradições antigas continuam dizendo, de forma poética, de forma musical, como o mundo, como a vida, como os seres humanos foram criados. Nós podemos comungar das duas verdades sem negar uma outra. Porque o texto tradicional, o texto bíblico, o texto do Itan, a oralidade também, o texto do mito ou a oralidade do mito, tem um fator fundante. Primeiro, o mito ou Itan não tem nenhuma implicação com a verdade tal como a gente entende. O mito ou Itan não é sobre verdade ou mentira. O mito ou Itan não está aprisionado ao entendimento de verdade ou mentira como a gente atualmente no Ocidente compreende. O mito, o Itan, está para a continuidade. O mito ou Itan é sobre como uma tradição mantém por gerações a sua memória ancestral. O mito ou Itan refere-se a como uma tradição indígena, aborígene, mantém aspecto da sua cultura vivo. O mito ou Itan está relacionado à tradição viva, à manutenção da tradição viva. Para nós que somos povos do mito e povos do Itan e praticamos tradições mitopoéticas ou tradições itanlógicas, né? Ou tradições da itanlogia, nós não precisamos nos basear nos fatos. Por quê? Porque as tradições do mito, as tradições do Itan, não são tradições históricas, são tradições ahistóricas. As tradições históricas não se baseiam no mito e nem no Itan. As tradições históricas se baseiam nos fatos. Nós não nos baseamos nos fatos. Nós acreditamos nos orixás, nas divindades orixás, em Orumilá, Babaifá, em Xangô, em Oxum, Iemanjá, etc., sem precisar de fatos documentais. Porque a nossa adesão, a nossa compreensão da existência do orixá, ela não está relacionada aos fatos históricos. Elas estão relacionadas à memória ancestral.
Elas estão relacionadas àquilo que os antepassados passaram de pais para filhos até chegar a nós. Então, nós não somos a tradição dos fatos históricos. As tradições judaicas também não são tradições dos fatos históricos. Elas são as tradições do nossos pais nos contaram. Você pega o livro do Êxodo, por exemplo, o segundo livro da Torá, você vai ver o que é ali. Você vai ver ali a mística da oralidade. Nossos pais nos contaram. Na noite da Páscoa, os mais velhos, na noite do Peshá, da Páscoa judaica, os mais velhos entoam, as crianças e os jovens entoam uma cantiga para os mais velhos, dizendo: nossos pais nos contaram a seguinte história. Aí vem a história que é uma memória dos anos de deserto, que é a memória do que Hashem, de que o Eterno fez com o povo de Israel, que é a memória da travessia do deserto, do que aconteceu no Mar Vermelho, do que aconteceu no Egito. Isso são memórias, e essa memória é celebrada. Na tradição iorubá, nas tradições africanas, a gente também, de igual maneira, mantém vivo aquilo que os nossos mais velhos nos entregaram. E isso que os mais velhos nos entregaram são histórias, são itons, são exés. E esses itons, esses exés, eles mantêm a nossa tradição viva. A tradição viva, como vai dizer Raptebá, Amadou Raptebá, esse grande sábio do Niágara, né? Ali do Mali, ele vai dizer que a tradição viva nada mais é do que a preservação daquilo que nos legaram os antepassados. E aí a preservação não é fossilização, né? Porque tem gente que entende a preservação da tradição como a preservação de um fóssil, né? Intacto, você não pode... Não, a preservação é continuidade. A preservação é conseguir dar continuidade no tempo presente daquilo que os antepassados nos legaram. Então, nós não somos tradições históricas. A história só começa no ano 1 do que a gente conhece como era cristã, ou, como os historiadores gostam de dizer hoje, da era depois de Cristo. O correto hoje, pela historiografia, é dizer: vivemos na era depois de Cristo, e não na era cristã. Porque se a gente fala que a gente vive na era cristã, isso fica muito aprisionado a uma mentalidade de mundo, como se fosse a única mentalidade de mundo nessa era. Então é melhor dizer que a gente vive na era depois de Cristo. Essa era depois de Cristo, que começa no ano 1 e que vem até o ano de 2025, nós temos 2025 anos da era de Cristo, ou da era depois de Cristo. São 2025 anos da era depois de Cristo. Mas não são 2025 anos de mundo. Antes do ano 1 da era de Cristo, já existia mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil anos de história. Nós temos relatos de 10 mil anos de civilização antes de Cristo. Entendeu? Então a gente poderia dizer, algumas tradições estão no ano 16 mil, outras tradições estão no ano 5 mil, outras tradições celebram o ano 8 mil. Outras tradições, como os muçulmanos, começam a contar o seu calendário a partir da Égira, a partir do momento que o profeta Muhammad recebe o chamado do Alcorão. Ali começa a Égira. Então, o ano muçulmano está em 1412. O ano muçulmano não está em 2025. O ano judaico não está em 2025. O ano judaico está em 5.620. E o ano iorubá acabou de completar 11.265. Se eu não me engano, se eu não estou enganado. Mas a gente está no ano 11.000 da era iorubá. No ano 5.000 da era judaica. No ano 1400 e pouco da era muçulmana. E no ano 2025 da era cristã. Ou da era depois de Cristo. Então a gente pode contar assim, 2025 da era depois de Cristo,
1400 da era depois de Maomé, da era depois de Muhammad, 5000 da era depois de Moisés e 11.000 da era depois da chegada dos orixás na Terra. Então, essas tradições não estão embasadas em fatos históricos, elas estão embasadas em relatos dos seus antepassados, dos seus antigos, né? Sobretudo as tradições aborígenes e as tradições indígenas, porque as tradições judaico-cristãs e islâmicas já entraram nessa dinâmica dos fatos, né? da documentação, da historicidade. Nós não temos como provar a historicidade de Orunmila, embora muitos itãs relatam quem foi seu pai, quem foi sua mãe, o ano mais ou menos que ele nasceu, como ele viveu na Terra, como ele foi criado, como ele viveu nesse mundo. Nós temos vários itãs relatando essa peregrinação de Orunmila na Terra. Mas a gente não tem um livro que um escriba escreveu há 11.000 anos atrás, dizendo para nós, documentando para nós. Então, por isso que nós não somos uma tradição histórica, nós somos uma tradição que cultua a memória dos antepassados, nós somos uma tradição que cultua os ditos dos antepassados, nós somos uma tradição que mantém viva aquilo que os antepassados disseram. E a gente segue dizendo isso de outras e outras formas, porque esse dito é atualizado de acordo com o tempo, esse dito é atualizado de acordo com a temporalidade. É nosso papel como partícipe desse processo todo, manter viva essa memória ativa dos ancestrais. E a memória ativa é memória viva. E memória viva é também memória atualizada. Porque se a gente cai numa ideia fóssil, a gente mantém a memória estagnada, ela não diz nada. Você fica igual esses pastores das igrejas pentecostais, né, das igrejas fanáticas, né, diríamos assim, que pegam um versículo da Bíblia e colocam aquilo como uma verdade obsoleta. Nem a Bíblia se propõe a isso, né? Um verdadeiro estudioso da Bíblia, um verdadeiro estudioso da Torá, ele vai ler as camadas do texto, né? Ele vai buscar entender as camadas do texto, né? As camadas que estão por trás do dito, o contexto histórico, o contexto político, o contexto econômico, o contexto social. Isso é parte fundamental dos estudos de hermenêutica, dos estudos exegéticos, dos estudos que conseguem localizar, a partir de uma investigação muito concisa, aspectos cruciais de um texto. A gente pode fazer a mesma coisa com o mito, a gente pode fazer a mesma coisa com os itãs. Tá? Os itãs, os mitos e os textos dos livros sagrados carecem de estudos exegéticos, carecem de estudos hermenêuticos. Por que carecem? Porque somente os estudos exegéticos, somente os estudos hermenêuticos podem dar para a gente o sentido original do texto. E aí, ao compreender o sentido original do texto, eu consigo atualizar o texto. Eu consigo colocar luz ao texto. Quando você vê um teólogo cristão ou protestante que estudou de forma despojada as Sagradas Escrituras da tradição judaico-cristã, você vê a competência desse teólogo em conseguir extrair do texto uma atualidade magnífica. Ou quando um teólogo muçulmano consegue extrair uma atualidade do Corão porque ele conseguiu ler, compreender o texto a partir da sua origem, trazendo luz, colocando luz para a compreensão daquele texto na atualidade de mundo que vivemos. O mesmo papel devemos fazer com o Itã. E eu tenho feito isso, né? A minha tese de doutorado é sobre isso, né? Os meus livros versam sobre isso. Eu tenho ensinado odologia, eu tenho ensinado Odu, traduzido centenas de Odu com essa perspectiva, com a finalidade de ajudar
os interessados, os praticantes do culto de Ifá e Orixá, a entender o Itã, a entender o Exé, a entender o mito a partir do seu sentido originário, mas colocando luz. Quer dizer o quê? Colocando entendimento a partir da realidade de hoje. Isso é fundamental. Os teólogos, os estudiosos das tradições judaico-cristã e islâmica fazem isso de forma invejável. E nós, nas tradições africanas e afro-brasileiras, estamos debatendo, nós estamos brigando se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Nós não estamos preocupados em produzir a tradição. Nós estamos preocupados, a maioria dos praticantes do culto de Ifá, Orixá e outros, os cultos tradicionais africanos e os cultos afro-diaspóricos, estão mais preocupados em bancar o seu lugar de poder, o seu lugar de liderança na narrativa, quem diz mais certo, quem diz melhor, quem tem pedigree, quem tem pedigree, do que produzir a tradição, do que dedicar ao estudo da tradição, do que resguardar a tradição para a posteridade, do que manter a tradição para a posteridade, para aqueles que virão. A gente só mantém uma tradição para a posteridade, na atual conjuntura de mundo, se a gente preservá-la. E uma das formas da gente preservar a tradição é manter o legado dos antigos, manter atualizado as narrativas dos antigos. E, ao manter atualizado as narrativas dos antigos, as histórias dos antigos, os ditos dos antigos, que é o esboço fundamental da manutenção da tradição, a gente atualizar isso para o mundo de hoje, a gente lê isso à luz, sob a lente, sob os termos do mundo de hoje que a gente vive. Nós nunca vamos praticar a tradição de Ifá, a tradição de Orixá, como se pratica na Nigéria. Nós nunca, isso é ilusão. Nós precisamos traduzir o Ifá, o Orixá para a nossa cultura. O Orixá já foi feito com o Candomblé, essa instituição poderosa que conseguiu traduzir para o Brasil, a maneira brasileira, o culto dos orixás. Nós precisamos fazer isso também com o Ifá. Traduzir o Ifá à nossa maneira e praticá-lo à nossa maneira, como os cubanos fizeram outrora lá em Cuba, aonde tem o Ifá, totalmente devotado à cultura cubana. E assim por diante. Isso é tradição viva. Isso é manter a tradição. A gente querer viver como uma outra cultura, a gente querer praticar uma tradição conforme uma outra localidade cultural, é maluquice. A gente não consegue. Porque a gente tem uma forma de ser que é diferente. A gente tem uma forma de habitar o mundo diferente. Então, Quinanã, Burucu, Quiomolu, o velho e a velha, o orixá velho, a orixá velha, o orixá e a orixá, que é tido como vô e avó da tradição, nos abençoe e nos ensine a respeitar o legado dos velhos, a respeitar os mais velhos e a seguir preservando a tradição dos antigos, as tradições dos mais velhos, as tradições que nos legaram aqueles que vieram antes de nós. Ao preservar as tradições dos velhos e das velhas, nós, sem dúvida, estaremos preservando a tradição por inteiro. Então, Salu Bananã, Atotô Molu, eu vou dizer essa expressão como se diz no afro-brasileiro, onde essas duas divindades é muito querida para todos nós. Que os mortos se levantem a nosso favor, que os mortos nos protejam. Axé, axé e axé. Boa terça-feira.